irmãs e irmãs, graça e paz. Saúdo as autoridades, também os pastores, bispos, apóstolos presentes, gente de fé. Eu também sou cristão evangélico, então me sinto bastante em casa, à vontade aqui à mesa com os meus pares também da mesma fé. Só abrindo um parênteses, eu fui anunciado como Instituto Renovo. Então, só abrindo um parênteses aqui, o Instituto Renovo é uma especial plataforma de entidades sociais que atua aqui na região metropolitana, tá certo? Também com igrejas. A gente tem debaixo do nosso holding de entidades sociais cerca de 25 entidades sociais, tá bom? Interesse sobre o terceiro setor, entidade social, a gente conversa depois, ou com o pastor Silas Gavioli, que vai fazer aqui uma oração daqui a pouco. Mas deixa eu fechar o parênteses. Eu sou o coordenador nacional de dados da Aliança Evangélica Brasileira e da CEPAL. Os irmãos se lembram da CEPAL? Nos anos 90, os anos 2000, né, os grandes congressos da CEPAL. Pois bem, quem nunca acessou, nessa época acessou um relatório de dados ali da CEPAL, dizendo, por exemplo, o número de igrejas no Brasil, idade dos pastores, quantos foram evangelizados, né? Por algum momento a CEPAL parou de fazer isso, mas a gente está retomando uma operação nacional para compreender os evangélicos no Brasil. Quem são os evangélicos? A gente, embora o IBGE, os órgãos estatais dizem algumas informações, a gente na minúcia nem sempre sabe no detalhe. Então, eu vim trazer aqui como palavra introdutória esse panorama, né? A gente está no dia de ação de graças. Quem são os evangélicos em Campinas? O que eles fazem, né? Eu acho que já foi apresentado, sou Livan, eu iniciei um doutorado na Unicamp, nessa área de dados e vulnerabilidade e igrejas, e sou mestre em ciências da religião também, e atuo, como eu já disse, nessa área da CEPAL e da Aliança Evangélica. Deixa eu pegar uma lupa e começar a falar um pouco mais, uma amplitude. Hoje no planeta Terra, ok? Não é Campinas ainda, no planeta Terra, o cristianismo está muito bem, mas sem o crescimento que a gente viu nos outros séculos ou milênios, porque ele cresce mesmo aqui na América Latina e África. Agora vamos colocar uma lupa aqui no Brasil. Quem impulsiona o crescimento evangélico ou até do cristianismo no planeta Terra é o Brasil, em certa medida, né? Não vou entrar em detalhes, e são os pentecostais. Então eu sou presbiteriano, por exemplo, né? Congrego na igreja do pastor Silas. Então a gente tem que valorizar muito quem é que está fazendo a evangelização, sobretudo nas quebradas, nas favelas, nas periferias dos Brasis afora. Eu sou presbiteriano, mas a gente fala ô glória de vez em quando, né? Que estamos aqui também, o meu pastor está aqui, talvez ele dê um puxão de orelha, né? Mas tudo bem. No Brasil, a partir dos anos 90, a gente teve o que a professora Magali Cunha chama de explosão gospel. É ou não é? Eu nasci numa igreja batista, por exemplo, e num dado momento eu liguei a televisão e estava lá o SOS da vida, a Marcha para Jesus. Falei, uai, o que está acontecendo? E num dado momento dessa paisagem sociológica brasileira, a gente viu sendo substituído expressões como Ave Maria, né? Pai Nosso, para ô glória, ou então tá amarrado. Ou seja, o Brasil tem se tornado evangélico à medida que os evangélicos têm se tornado também brasileiros, porque o movimento migratório que houve no século XVII, XVIII e XIX foi quem evangelizou o Brasil, sobretudo nas denominações mais tradicionais, batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos e afim. Mas vamos colocar uma lupa agora em Campinas, e deixa eu usar aqui um guia, porque eu sou pesquisador, mas a mente também. Se eu, por exemplo, sair amanhã à tarde e dar um passeio no centro da cidade, ali na Glicério, muito possivelmente de cada 4 campineiros, um é evangélico. Porque a gente tem, eu vou arredondar os números, tá bem? A gente tem cerca de 280 mil evangélicos em Campinas. É muita gente. É motivo de ação de graças, né? É quase aí um terço para um quarto para um terço da população brasileira. Isso significa que no outro censo houve um incremento em 12 anos, né? Porque o censo foi realizado o último em 2022, né? Por conta de pandemia e tudo mais. A gente teve um incremento de 50 mil evangélicos nesse período intercessitário, vamos dizer assim. Agora, quem são os evangélicos em Campinas que abençoam tanto a cidade e servem tanto a cidade, tanto as igrejas locais, como as OSCs evangélicas, como os seminários, como os hospitais evangélicos, as editoras e tudo mais. Esse ecossistema que a gente
está inserido na cidade, né? Em Campinas, como eu já disse, a maioria é pentecostal, é assembleiana, né? Isso merece uma salva de palmas, talvez, como comemoração desse quesito. Então, glória a Deus. Os assembleianos normalmente estão estigmatizados, né? Estigmatizados, eles fazem um grande serviço de evangelização. Em segundo lugar, a gente tem um case aqui em Campinas dos nazarenos. Os nazarenos, eles arrasam em Campinas, em conjunto com os batistas e os presbiterianos que estão ali entre os quesitos mais de maior presença de membresia. Eu digo membresia que se declarou no censo, que é daquela denominação, né? Então, glória a Deus por isso. A igreja avança com boa teologia também, né? Independente da mancha, se é pentecostal ou não pentecostal, tradicional. E também, nos últimos 20 anos, expressões muito caras ao cenário do serviço, da plantação de igreja, da evangelização, como, por exemplo, a Igreja da Lagoinha, a Igreja Zion, a Igreja Ondadura, a Igreja... e tantas outras redes de igreja, igrejas da visão, igrejas de cela, todas formam esse ecossistema que está permeado e capilarizado por toda a cidade de Campinas. Agora, nesses últimos decênios, outras fés e tradições de fé também cresceram. Os católicos crescem também, mas não com tanta velocidade. Os evangélicos diminuíram o crescimento também, não é igual aos anos 90 da Marcha para Jesus. Existe um refreamento. Agora, quem cresceu mesmo em Campinas e no Brasil foram os afros. As religiões afrodiaspóricas, candomblé e umbanda, cresceram cerca de 300%. Então, eu como evangélico, a gente precisa ter um ponto de atenção e observação no que acontece, sobretudo, entre a juventude, que cresce entre a juventude. E o evangélico não evangeliza mais, estatisticamente, a juventude, porque a população evangélica, inclusive a campineira, tem envelhecido. Então, é a geração X, como eles falam, tem assumido um pouco com a geração Z também, né? Aqueles que têm hoje na faixa de 30 a 40 anos. Eu estou falando macro, viu, gente? Eu sei que na sua denominação aí você pode falar, mas minha igreja tem muito jovem, ou na minha igreja tem muito 60 a mais. Aqui é o overview, é o panorama, né? Já caminhando aqui para o final, meu tempo é reduzido, né, Débora? Inclusive, agradeço o espaço ao João também, que articulou esse momento aqui. Se a gente georreferenciar esses templos na cidade de Campinas, a gente vê uma centralidade tradicional, o centro da cidade, na região leste, católica, e as denominações mais tradicionais batistas, luteranas, metodistas e presbiterianos. E o que a gente chama de cinturão pentecostal nas periferias, que daí é a Assembleia de Deus e as igrejas independentes, como a gente fala. Um detalhe aqui, que o censo teve muita dificuldade esse ano, inclusive ele nem liberou os novos dados granularizados, ou seja, das denominações, porque tem tanta denominação. No último censo ele filtrou cerca de 40 mil denominações. Eu estimo que deve ter cerca de 10 vezes mais hoje. Então não tem como a gente compreender o Brasil, que é evangélico, sem também compreender as igrejas independentes, que saem, que são repartições de outra e mudam o nome e pipocam pela cidade fora, mas também fazem o serviço da evangelização e do discipulado. Nós temos, junto a esse universo de igrejas e de denominações, OSCs que estão também sobre o pano de fundo, né, da confissão. A gente trabalha sobre o decoro laico, evidentemente, mas o pano de fundo, às vezes o nascedouro, é na igreja evangélica, entre outras tradições. A gente tem também na cidade de Campinas grandes instituições de ensino educacional, como a Faculdade Mackenzie, o Colégio Jaime Kratz, são exemplos de instituições de ensino influentes aqui na região. Na Unicamp nós temos cientistas influentes, também são cristãos evangélicos. Eu cito, por exemplo, o doutor Marcos Eberlin, que trabalha com questões de química e física, né, e tem hoje destaque nacional. Campanhas, né, quantas igrejas fazem campanhas do agasalho, de doação? São movimentos cívicos que a igreja, embora esteja no ambiente religioso, opera na cidade nesse sentido de mobilizar voluntários e ativar também questões da cidade. Agora, vocês já pensaram, para terminar minha fala, e falando em movimento cívico, por exemplo, a gente plotou todas as igrejas de Campinas, a gente encontrou 1.090 igrejas em Campinas. Está subnumerado, porque a gente pegou aquelas que tem CNPJ. Baixamos 20 milhões de dados da Receita, separamos e isso a gente tem no Brasil inteiro. Eu acho que tem o dobro. Eu estimo que tenha cerca de 3.000 a 5.000 pastores para dar conta dessas
2.000 igrejas, seja pastores leigos ou pastores consagrados ou oficializados, né? Mas eu queria chamar a atenção para encerrar minha fala com uma fala também de serviço, né? O sal fora do saleiro. Por exemplo, Campinas, por que não a gente pensar que essas 1.000, guardem esse número, por favor, 1.090 igrejas, né? A gente tem, por exemplo, aqui, conforme o último estudo da FEAC, 2024, cerca de 1.557 moradores em situação de rua, ou em situação de calçada, ou rualizados, né? 1.090 igrejas, 1.500 moradores de rua. A gente tem, por exemplo, que entrou nas entidades de acolhimento de crianças, ano passado, cerca de 500, eu vou arredondar, 600 crianças. 1.090 igrejas, 600 crianças na fila, né? Por que não a gente pensar, já arrematando a minha fala, e num sentido um pouco do desafio, a gente incrementar o tanto que nós já fazemos por Campinas e pelo Brasil, com cestas básicas, com campanhas, com evangelização, com os nossos corais belíssimos, músicos. Nós oramos pela cidade, né? Shalom, pela paz da cidade. Mas por que a gente também não fazer campanha sobre a cultura de paz na cidade? Por que não? Uma cidade com tanto feminicídio, tanta violência, a igreja podia intervir também com questões públicas, políticas públicas também, questões de civilidade. Por que não a gente pensar com as nossas comunidades locais, questão da habitação? Você já fez mutirão de dengue, por exemplo, na sua igreja local? É uma ideia interessante, né, pastor Jair? Quem sabe a gente pode articular isso. Você já, por exemplo, fez campanhas do agasalho, eu sei que toda igreja faz. Campanhas de violência contra a mulher, inclusive tem muita mulher violentada que é evangélica, conforme as pesquisas. Campanhas de proteção à primeira infância, adolescência e tantas outras, né? A gente cresceu, por exemplo, nesse ano 50.000, são mais ou menos 5.000 por ano. É muita gente. Então, esses números que eu falei, já encerrando a minha fala, agradecendo a audiência dos irmãos, agradecendo a Deus também por esse momento, a vida da vereadora Débora, né, que promoveu essa sinergia entre tantos pastores e denominações. Que tal se a gente, ano que vem, ou daqui 5, 10 anos, a gente conversar novamente sobre esses números, mas baixou. Tinha 1.500 hoje, ano que vem 500, talvez daqui 10 anos, 0. É motivo de oração. Ou então a sua igreja começar a fazer campanhas de adoção, família acolhedora e um grande movimento. É uma sugestão, tá certo? Agradeço a oportunidade e que Deus nos abençoe, como estamos finalizando o ano. Que ano gostoso, que ano bom, que ano abençoado. Minha filha está por aí, vocês estão ouvindo uma criança falando. Minha filha cresceu e nós temos tantas coisas a comemorar. Nossas igrejas também sendo abençoadas, ungidas pelo Espírito Santo e abençoando a nossa cidade. Então, toda a glória e toda a honra seja dada ao nosso Deus, que Deus nos abençoe nessa sessão e daqui até o final do ano. Muito obrigado, Débora.